Então abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus. Mateus. Vou colocar aqui meu rascunho, que eu nunca sigo ele, mas o Senhor me impele e eu estou colocando aqui. Livro de Mateus, no capítulo 8, e o versículo de número 14 e 15. 14 e 15. 8 de Mateus, 14 e 15. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim para ele: se Jesus entrar na sua casa, é o tema da mensagem. Diga assim: abra bem a porta para ele. Amém? Não esqueça desse tema. Você sabe que nós nunca pregamos sem tema, o Senhor sempre nos dá um tema, porque essa noite o Espírito Santo falou comigo, está aqui, eu trouxe um rascunho de casa, que eu fico na nobreza do Espírito durante o dia, e ele disse para mim: não, hoje eu quero outra mensagem. Eu quero que você fale a respeito da casa daqueles que me servem. Eu quero entrar na casa deles. De repente você deixa tudo entrar na sua casa. Você entra, a tristeza entra, o desânimo entra, a angústia entra, a dúvida entra. Tem uma turma lá morando na sua casa e aí Jesus está faltando entrar. Então, o tema da mensagem é: se Jesus entrar na minha casa, o que será que ele vai perceber lá? Amém, queridos? Jesus vai fazer uma limpeza de dentro para fora. Não vai ficar nada que te incomoda. Ele vai ficar lá reestabelecido, reinando. Ele é poderoso para isso. Não vai ficar uma lacuna, ele vai preencher tudo. Porque aquilo que está te incomodando passou a incomodar o Pai lá na glória. Você acredita nisso? Vamos ler. Eu estou aqui falando, não estou pregando ainda, só estou dizendo o que vai acontecer. Amém? Escute bem, diz assim a palavra, presta atenção. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou. E levantou e serviu-os. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa essa mensagem de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, liga o seu pensamento no céu. Eu quero achar um lugar aqui para que todos tenham uma visão do altar. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Assim como ele tomou conta da casa de Pedro. Amém? Existem coisas que motivam o teu Deus a entrar na tua casa. Existem coisas que motivam Deus a entrar na sua vida. Já começa a tomar posse disso. Já começa a se inteirar com isso, porque nós vamos pegar esse raciocínio do Espírito Santo. Meu Senhor, quem seríamos nós sem o Senhor? O que poderíamos? Como agiríamos diante de uma situação? Meu Deus, as coisas, elas não são palpáveis para nós nesse momento. Elas estão distantes, parecem fagulhas levadas pelo vento. É como se fosse um pó da poeira, Pai, que assenta na folha de uma árvore e vindo pela manhã o orvalho a faz cair no gotejar. Mas, Pai, nós queremos algo que pouse em nós, que permaneça. Queremos alguma coisa, meu Deus, que sobreviva às nossas condições. Queremos algo que nos dê esperança, que sopre sobre nós aquilo que Deus tem para conosco. Aquilo que nós não conhecemos, mas que o céu preserva em nosso nome. Ó Deus, que seja o gotejar do orvalho da tua presença, que seja o gotejar do teu Espírito Santo hoje. Toca nesse coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele: bem-vindo, Deus te abençoe. Interaja aí para a glória de Deus. Amém? Diga para ele, se sinta à vontade. Diga para ele, essa reunião aqui, o propósito dela é ser de Deus. Cadê os irmãos? Diga, o propósito dela é ser de Deus. Diga, aqui nós não vendemos, não negociamos. Não mesmo. Nós não jogamos bingo, nem nada disso. Nós pregamos o Evangelho. Amém? Essa é a vontade de Deus para esta reunião. Amém, queridos? Glória a Deus.
Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a enxergar aqui uma casa que ela era diferente das outras casas. Era uma casa de movimento, uma casa que a família, ela trabalhava não só para si mesma, para suas necessidades, mas essa casa também existia para fora dela. Era uma casa diferente das casas da vizinhança da direita e a vizinhança da esquerda. Naquela casa residia um homem que ele já era conhecido no meio da pesca, no meio daqueles que lutava com ele mar adentro todos os dias para trazer não só o sustento para sua casa, mas para que fizesse um mercado e ele pudesse trazer também uma parte que pudesse auxiliar nas outras questões diárias. Mas este homem, ele se tornou, além de pescador, discípulo de Jesus. Ele foi contemplado no meio dos pescadores, no meio da multidão, da contingência planetária. Ele foi enxergado pelo Espírito Santo e convidado pelo Filho de Deus que o seguisse, que estivesse com ele, que andasse com ele, que participasse das coisas maravilhosas que poucos olhos humanos contemplaria naquele tempo. Como, por exemplo, abrir os olhos ao cego. Como, por exemplo, que o mudo pudesse falar, o paralítico pudesse andar. Este homem estava vivendo o maior vislumbre da vida de um ser humano. Porque não era um vislumbre humano e nem terreno, mas era um vislumbre espiritual e sobrenatural. O que o Senhor manda passar para você de primeiro momento, nesta noite, é que você está vivendo vislumbres que você pode lidar com eles. O vislumbre que te alegra e o vislumbre que te entristece. O vislumbre que te levanta e aquele que te derruba. Mas quando Deus, Ele chama alguém, quando Ele convida esta pessoa para estar junto com Ele e viver as coisas que o Senhor está fazendo, não só na vida dele, mas também no seu entorno, ele passa a viver o vislumbre de Deus. As coisas mudam. Aquele que era caído levanta. Aquele que era cego passa a enxergar. Aquele que não tem o dom da voz, ele passa a cantarolar. Aquele que não tem as suas pernas para se levantar, ele passa a andar e a correr e a se alegrar e glorificar a Deus. Ele passa a existir no meio daqueles que ele era só uma sombra. E o Senhor te trouxe aqui esta noite, representando a casa de Pedro. A partir de hoje você vai ser visto. A partir de hoje você vai ser uma pessoa de destaque no teu bairro, na tua rua, na tua cidade, no meio dos teus amigos, na tua família. Eu não sei o que Deus vai usar para te levantar, mas eu posso hoje aqui afirmar para você que você nunca mais será anônimo na sua vida. E Deus, quando Ele tira alguém do anonimato, Ele não te dá fama como o mundo dá. Mas Ele te dá um reconhecimento que o mundo jamais poderia ter. Você passa a ser requisitado, a ser importante. Você passa a ser uma pessoa que não pode faltar. Todos lembrarão do teu nome. Presta bem atenção aqui, irmão. Na hora da mensagem é assim mesmo, tudo ataca. Mas presta atenção aqui. Porque o diabo não quer que você preste atenção aqui. Satanás quer que você fuja da mensagem. Pode prestar atenção para você ver. É só a mensagem. E quando Pedro ele já está um pouco amadurecido quanto o que é ser um discípulo. Quando ele já está andando com o mestre há algum tempo. Ele ainda não estava pronto para aquilo que Jesus queria, mas ele já estava andando com Jesus. Assim como você já está andando com Deus há algum tempo, mas você ainda não está pronto para aquilo que Deus quer para a sua vida. Você ainda não está entendendo a grandiosidade do que é andar com Jesus e o tamanho da maravilha do que é viver por Jesus. E você já tem a bem-aventurança de andar com Ele. E você já tem a bem-aventurança de ser dele. Você já tem a bem-aventurança de acompanhá-lo, de estar com ele nos maiores momentos que a palavra se cumpre nesse mundo. E aí Jesus, ele quer que você tenha mais dele
do que você possa imaginar. O que você está pedindo para Deus de Jesus Cristo, a tua mente, ela não pode calcular o tamanho da quantidade que Deus reservou para você. Ele quer dar para você mais do que você imagina, mais do que você deseja, mais do que você pode conter, mais do que você pode suportar. Por isso, ele precisa te transformar. Você precisa aprender que Jesus é a solução para a sua vida nos mínimos e nos maiores detalhes. E o Senhor vai te ensinar isso na vida de outros. O Senhor vai te ensinar isso mostrando para você a capacidade que Ele tem. Para você saber quem você segue, para você entender quem você vai ser. Diga eu, você, aquilo que Deus está formando na minha vida. Você ainda é um vaso desconhecido. Você não sabe o que tem dentro do vaso da sua vida. Mas você vai saber dentro de muito em breve quem é o oleiro que está trabalhando com você. Naquele dia, Pedro está inspirado. E ele fala assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor fosse até a minha casa. Eu queria que o Senhor conhecesse a minha família. Ele começou a entender que ele não podia ter só para ele aquilo que ele estava sentindo. Ele queria manifestar primeiro para os seus domésticos e depois para aqueles que ele conhecia. É isso que Deus vai te dar, entusiasmo. Diga para o seu irmão, você vai ficar entusiasmado. Querido, você vai, sabe por quê? Ah, mas pastor, eu não tenho nada com que me entusiasmar agora. Se prepara para ficar entusiasmado, embasbacado. Se prepare para ficar espantado, mas aquele espanto glorioso. Se prepara para ficar de uma maneira que você não consegue se conter. Você não vai conseguir. Alguém vai te repreender dizendo, fica quieto. Ele vai falar, não posso. Eu não posso. Tem algo em mim aqui que eu não posso ficar quieto. Eu não consigo ficar quieto. Eu tenho uma chama queimando dentro de mim. Eu preciso pôr para fora. E Pedro queria isso. A casa de Pedro está lá. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele conhecia a casa dele nos mínimos detalhes. Ele sabia que era uma casa simples, uma casa de necessidade. Ele sabia as dores que existiam lá. Ele sabia as falhas e as faltas. Assim como você sabe das falhas e das faltas da sua casa, da necessidade da sua casa, da sua família, da necessidade de tudo que tem atrás quando a porta fecha. E você chega em casa, riu com os amigos, riu com as pessoas do trabalho, confraternizou com aqueles que estavam em festa, e aí quando você chega em casa a realidade muda. Porque você passa a não só ter na memória, mas visualizar o que você precisa para ser feliz. E é isso que Deus quer te dar. Você pensa que Pedro estava convidando Jesus para ir na casa dele, simplesmente para Jesus fazer uma visita? Não. Jesus não vai na casa de alguém simplesmente para fazer uma visita. Jesus, quando entrar na tua casa, não vai ser para visita. Ele sabe o que tem que fazer lá. E ele não vai passar essa missão para outro, nem para anjo, nem para arcanjo, nem para serafim, nem para querubim. O negócio teu é com ele, e o negócio dele é contigo. Por isso ele vai bater na tua porta essa noite. Jesus está indo para a casa de Pedro. Pedro tinha um sentimento no coração quanto à visita de Cristo, mas Jesus carregava outro sentimento. E abrir a porta da nossa casa não é fácil. Abrir a nossa intimidade, mostrar quem nós somos no dia a dia. Aqui fora nós somos uma pessoa, dentro de casa somos outro, e é isso que estava para acontecer. Abra a sua vida hoje. Você lembra da sua casa aí? Lógico. Traga ela na sua memória e diga assim, Senhor, entra na minha casa. Você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a porta da minha casa, eu estou quebrando a parede do lado para ficar uma abertura maior. Porque eu quero que Jesus entre de braços abertos. Eu quero que Jesus entre, sabe como, querido? Quero que Jesus entre como ele entrou em Jerusalém. Quando ele entrar, eu quero sentir a presença dele, falar, hosana nas alturas, em tudo que vem em nome do Rei. E quando Jesus chega naquela casa, ele entra. Irmãos, Jesus ele tem tudo sob controle, por isso ele pode ter uma educação que ninguém é capaz de ter. Nenhum rei,
nem a maior formação terrena ou universal não pode imitar ou se igualar ao teu Senhor. Levanta a mão direita e faz assim: vem, Jesus. Diga: minha casa é tua. Você entendeu, irmão? Abra a porta da sua casa mesmo com as vergonhas. Não tem problema. Jesus sabe como resolver cada detalhe. Abra a porta da sua casa mesmo com as falhas. Não tem problema. Abra a porta da sua casa mesmo aquilo que você não mostra para ninguém. As pessoas só vão até onde você permite. Mas Jesus quer visualizar a sua casa por inteiro. Ele não faz isso se você não permitir. Mesmo sabendo que ele pode. Ele não faz. Ele espera o seu convite. Eu falo para você, meu papelzinho. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, tu és bem-vindo na minha casa. Diga: Senhor, tu és bem-vindo na minha casa. Você está entendendo, irmão? Jesus hoje está, aleluia, com esse sentimento. Ele veio à terra com esse sentimento, entrar na sua casa. Se ele entrou na sua casa, se ele quer entrar na sua casa, é porque já entrou na sua vida. E o problema que você carrega nem sempre é só seu, talvez é familiar. Ele quer resolver tudo. E quando ele entra na casa de Pedro, ele entra e senta como um hóspede comum. Até aquele momento, Pedro não tinha ideia de quem estava na casa dele. Olha para o seu irmão e diga assim: você não tem ideia. Deus te abençoe. De quem quer entrar na sua casa. Imagina Jesus passando os olhos na casa de Pedro. Ele alcança a esposa, ele alcança algum filho, ele alcança algum parente que está ali porque ficou sabendo que Jesus ia entrar naquela casa. Ele alcança as paredes corroídas pelo tempo, ele alcança o piso de chão batido, ele alcança a velha prateleira que ostenta alguns pratos de barro. Mas Jesus sabe que está faltando alguma coisa. Pedro, por ele, está tudo bem, é normal. Alguém, né, que está no quarto, não está bem, não aparece, ninguém pergunta, está tudo certo. Mas Jesus não é assim. Aí Jesus me manda te perguntar essa noite: está tudo bem com você? Jesus me manda te perguntar: você não está escondendo nada? Você não está escondendo a tua ferida porque você está com vergonha? O Senhor não vai reparar a tua ferida, a tua úlcera. O Senhor não veio aqui para te envergonhar, para te maltratar, não. Ele veio aqui para te ajudar, para te socorrer. É isso que ele faz. Esse é o papel de Deus. Eu fico imaginando as pessoas que inventam tanta coisa. O Evangelho ele é simples e comum. O Evangelho é para cego entender. Aquele que não tem a vista, mas ele entende o Evangelho. O Evangelho é para surdo entender. Mas o Evangelho está se tornando produto de grife, não de Cristo. O de Cristo não, o de Cristo continua o mesmo. E Jesus está lá naquela casa simples. Ele olha para Pedro, para o restante dos discípulos. Pedro não tem ideia do que Jesus é capaz de saber, de ver, de enxergar e de ouvir. Jesus sabia que tinha alguém mais naquela casa, mas que não estava presente. E aquele era um evento grandioso. Talvez o diabo disse assim para aquela pessoa que estava no quarto: está escutando as vozes na sala, está escutando o que está acontecendo na tua casa. Talvez a pessoa disse: estou, e ela disse assim: você não vai participar, porque você não pode. Diga para o seu irmão: você vai. Diga, porque Jesus vai mandar te chamar. Eu falei para você que a fama dele não é igual a do mundo. Você vai ser requisitado. Você vai ser chamado. Se prepara. Se prepara. E no auge da festa, da alegria, do grande evento da casa, está na hora de Jesus se pronunciar. É lindo quando Jesus se pronuncia, né? Gritamos o dia inteiro. Tem um ditado da minha família que diz assim: casa que falta pão,
Todo mundo grita, ninguém tem razão. Gritou o dia inteiro, reclamou o dia inteiro, duvidou o dia inteiro, sofreu o dia inteiro. Aí está na hora de Jesus chamar. Aí logo não dá para esconder de Jesus. Não dá, irmão. Não dá para esconder de Jesus. Eu quero que você firme isso com você. Diga, eu não posso esconder nada de Jesus. Olha para mim, você passou desapercebido na rua por milhares de pessoas. Ninguém viu a tua dor. Ninguém enxergou o seu problema. Ninguém entendeu a tua situação, mas Jesus é diferente. E aí, como não dá para esconder de Jesus, o membro que faltava naquela sala estava no quarto, impedido. Estava impedido de participar, de rir, de se alegrar, de estar, de confraternizar, de abraçar Jesus. Mas Jesus não admite e não permite isso. Você tem fé? Profetiza na vida do seu irmão, diga assim, o impedimento que puseram na sua vida está saindo agora. Diga, está saindo agora. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, e Jesus ele é tão maravilhoso. Jesus ele se sente tão consternado com a nossa situação que ele não vê problema nenhum em ir até onde nós estamos. Jesus sabe da sua condição. Ele sabe quando você não pode ir até ele, ele vai até você. Ele entrou naquele quarto. Uma cama simples, de canto de parede. Jazia uma senhora. Quem era essa senhora? A sogra do anfitrião. Ela estava ruim, acamada, febria. E uma pessoa com febre não consegue levantar. Ela estava exaurida pelo problema. E o Senhor me manda parar a mensagem aqui para te falar. Não importa o quanto você esteja exaurido pelo problema. Senhor, para mim já deu. Já chega para mim. Eu não suporto mais. O Senhor te diz, quando eu tocar em você, tudo vai mudar. Eu vou tocar. Jesus estava pronto. Jesus estava pronto. Quando ele entra naquele quarto e vê a condição daquela pessoa, você já imaginou o próprio Cristo olhando para você e vendo a condição que você se encontra, e ele colhendo você e acolhendo você com os olhos, fala assim, ó, agora tudo vai ficar bem. Então eu quero que você seja profeta de novo, diga, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não, eu quero que você fala, não porque eu pedi para você falar, eu quero que você tenha propriedade no falar, nas tuas palavras. Diga tudo. Vai ficar bem. Mas vai ficar bem de verdade. Você não está ouvindo uma palavra ensaiada aqui ou decorada, não. Não, você não está. Vai ficar bem mesmo. Diga, vai ficar bem. Vai ficar bem de verdade mesmo. Jesus pega na mão daquela mulher sem ânimo, já entregue ao que estava acontecendo com ela. Jesus sabe quando nós nos entregamos. Aí ele não exige que você vá até ele. Ele não exige que você passe horas de oração. Ele não exige que você jejue, não. Ele vai lá para que a tua condição mude. E a sua condição vai mudar aqui hoje. Aleluia! Eu quero que você diga por fé, diga assim, se Jesus tocar, tudo vai mudar. Diga de novo, se Jesus tocar, tudo vai mudar. E sabe da maior? Ele veio para tocar. A palavra me diz isso. A palavra desenha isso para mim, ela desenha. Ela desenha isso para o meu coração. E tocou-lhe na mão. Eu estou te falando coisa que Jesus falou. Não fui eu. Jesus. Jesus vai tocar em você dentro da sua casa. Acredita nisso? Ele vai mudar a tua condição
dentro da tua casa. Ele vai dar a você o que você não tem. Ele vai permitir a você o que você não pode. Vai mudar. Vai mudar dentro da sua casa. Ele entra, toca na mão daquela mulher. E depois do toque de Jesus, acontece algo inesperado, que não é para a mente humana, não é para os olhos humanos, não é para o sentimento humano, não é. Ninguém consegue entender milagre. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso para você? Porque o que Deus vai fazer na tua vida é milagre. É por isso que você não está entendendo. Você está no caminho, no corredor do milagre. Quando você não está entendendo nada. Quando você está rasgando jornal à toa. Quando você está olhando pela janela que você nunca olhou antes. Quando você está confuso no meio de tudo isso. É porque o milagre está vindo na sua direção. Porque milagre não é para entendimento. Milagre é para fé. É assim que funciona milagre. Jesus toca e vem para a sala. Jesus é bem modesto. Ele entrou no quarto, tocou na mão dela e voltou para a sala. E sentaram na mesa. Haviam várias pessoas ali para servir aquela mesa. Mas o dia era dela. Era de quem não podia nada. Era de quem não conseguia nada. Era de quem não tinha condição nenhuma. Você já imaginou? Você está lá no canto. Você está lá sozinho, à mercê de um problema grave. E aí chega alguém do céu e diz assim, mas esse dia é teu. Diga para o seu irmão, o seu dia não acabou ainda. Ele é seu. Ninguém vai tomar a tua vez. Sabe aquela mulher naquela condição? Qualquer um podia tomar a vez dela. Olha para mim, ninguém vai tomar a tua vez. Ninguém vai passar na tua frente. Ninguém vai burlar o que Deus preparou para você. Ninguém vai tomar o teu dia. Talvez o inimigo riu de você. Disse aí, ó, a promessa e a condição dele não condiz com a promessa. Aí vem Jesus para estragar a festa do diabo. Ele vai estragar. Ele vai estragar a festa do diabo. Todo mundo se prepara para servir. De repente, há um silêncio na casa de Pedro. Você já imaginou a sua casa silenciosa? Porque algo extraordinário está acontecendo. Aí você olha para a esposa, olha para os filhos, todo mundo com os olhos merejando, mas não consegue soltar o som da voz. Porque o milagre é tão grande, o momento é tão glorioso, que não tem o que dizer. Quem não tem o que falar, fica quieto. O quarto da desesperança. Escute essa. O quarto da enfermidade. O calabouço daquela alma é aberto. Jesus vai abrir o calabouço da sua vida hoje. Você vai passar entre os inimigos. Vai passar entre os verdugos. Os carcereiros do inferno vão assistir à tua libertação como quem está petrificado e não vão poder tocar em você. Não vão poder impedir o que Deus está fazendo na tua vida. Sabe por quê? Porque teu nome foi pronunciado. Teu nome foi chamado. Eu disse para você, Deus, Ele não te dá fama. Sabe, Deus te dá respeito. Ele te dá nome. E você é requisitado. Fica de pé para você ouvir essa. Eu já estou terminando. Eu nunca quis ser enfadonho. Eu entrego só a mensagem que o Pai manda. E vou embora. Escute. A improbabilidade entrou na casa daquele homem aquela noite. Vai entrar na tua. Vai entrar na tua. Quem eles nunca imaginaram, tiveram que imaginar. Quem eles nunca pensaram, tiveram que pensar.
O que eles não entendiam, tiveram que entender. A mulher que estava acamada esperando o pior, entende? Esperando o pior. Ela sai da sua cama e passa a servi-lo. Eu imagino o espanto, o tamanho do olhar daquele povo, não entendendo o que está acontecendo. Não era essa, não era esse. Não era essa a que estava acamada na casa, não era essa que não tinha mais oportunidade de respirar, de viver, não era esse que estava caído, abatido, desanimado, sem vida, esperando o pior. O que ele está fazendo aqui? Está servindo. Está abençoando. Sabe por quê? Porque o nome dele foi chamado. O nome dela foi chamado. Porque o próprio Jesus entrou na vida dele, entrou na casa dele, entrou no quarto dele e mudou tudo. E mudou tudo. Levante as duas mãos para o céu. Dá uma salva de palmas para Jesus.